Era uma vez um velho entalhador que ganhava a vida esculpindo brinquedos de madeira. Ele fazia todo tipo de coisas, como elefantes, bonecas e pequenos soldados. Seu nome era Gepeto, e ele era o entalhador mais habilidoso em quilômetros ao redor. Mas ele era sozinho, não tinha ninguém, exceto seu gatinho laranja de estimação chamado Fígaro, que era seu melhor amigo. Mas não era um ser humano, é claro. Já velho, Gepeto lamentava apenas uma coisa: não ter um filho ou uma filha que o fizesse feliz. Certa vez, andando pelo bosque, deparou-se com um belo pedaço de madeira, e assim que pôs os olhos nele, soube que daria uma maravilhosa marionete. Ele cortou a madeira e começou a trabalhar naquele mesmo dia. Ficou tão feliz quando terminou. A marionete parecia tão realista. Podia mover seus bracinhos e perninhas e estava vestida com roupas bonitas. Gepeto ficou encantado com seu trabalho. E Fígaro, sentado ao lado dele, balançou alegremente o rabo e miou animado. Vou chamá-lo de Pinóquio, Disse Gepeto alegremente, enquanto colocava o menino de madeira em um pequeno armário. Como já era bem tarde, Gepeto se preparou para dormir. Tudo estava escuro lá fora, e ele olhava pela janela à noite. Olhe para o lindo céu, Fígaro, disse Gepeto, pegando seu gato, e os dois olhavam para a noite estrelada. É uma pena, realmente, eu nunca ter sido abençoado com um filho. Se ao menos Pinóquio fosse feito de carne e osso, e não apenas esculpido em madeira, disse ele, rezando para a estrela mais brilhante do céu. Era sua estrela favorita e da sorte. E de fato, foi. Naquela noite, quando todas as almas vivas já haviam partido para o reino dos sonhos, a estrela da sorte desceu do céu noturno e, nadando na luz do luar, se transformou em uma fada. Ela se aproximou de Pinóquio e disse: para um coração caloroso, terei prazer em conceder um desejo e transformar este tronco sem vida em carne viva. Então, ela acenou com sua varinha mágica e deu vida a Pinóquio. Pinóquio abriu lentamente os olhos e cuidadosamente esticou uma de suas mãozinhas. Estou vivo, disse ele surpreso. Sou um menino de verdade. Então ele se levantou e alegremente pulou para cima e para baixo por toda a sala. Ele girou em círculos de alegria. Tenha cuidado, porém, Pinóquio. A fada o avisou. Você pode manter sua forma humana, mas apenas enquanto for honesto, justo e corajoso. Você tem que diferenciar o certo do errado e ajudar Gepeto sempre que ele precisar. Mas como vou saber o que é certo e o que não é? Perguntou Pinóquio, semicerrando os olhos em confusão. Você tem sua própria alma agora, então decida com sabedoria. Ela acrescentou e desapareceu, deixando apenas algumas faíscas para trás. Pinóquio agradeceu baixinho e esperou impacientemente que o sol nascesse e anunciasse o novo dia. Quando Gepeto acordou naquela manhã, Pinóquio o cumprimentou imediatamente. Bom dia, papai. Gepeto, confuso, olhou ao redor da sala, mas não viu ninguém a quem a voz pudesse pertencer. Você também ouviu, Fígaro? Ele perguntou ao gato, que apenas acenou com a cabeça. Eu estou aqui. Sou eu quem está falando, continuou Pinóquio. Isso é impossível. Ainda devo estar sonhando. Gepeto ficou chocado e não podia acreditar em seus olhos. Eu sou seu filho, papai. O filho que você sempre quis. Seu desejo se tornou realidade, disse o menino alegremente. Mesmo que Gepeto ainda não conseguisse entender, ele sentiu uma grande alegria ao envolver. Imediatamente, ele pegou o menino e o abraçou com amor. A felicidade encheu toda a casa até o telhado. Apenas alguns dias se passaram até que o menino começasse a desejar poder ir à escola, como qualquer outra criança. Papai, eu quero ser um menino comum. Quero aprender a ler, escrever e contar para poder ajudá-lo a ganhar dinheiro, disse Pinóquio ao velho entalhador. Gepeto ficou feliz com a sabedoria e a genialidade de seu filho. Mas ele não tinha dinheiro suficiente para pagar os livros escolares. Não demorou muito, porém, para bolar um plano. Ele vendeu seu colete de lã pesado favorito, e com esse dinheiro,
Comprou para o seu filho todo o material escolar de que ele precisava. Quando o entalhador entregou os livros ao filho, Pinóquio perguntou surpreso: "Mas cadê seu colete?" "Eu não precisava mais dele", mentiu Gepeto, sorrindo para o menino. "Aqui estão, espero que eles sirvam bem." Pinóquio ficou muito grato e jogou os braços em volta do pescoço do seu pai, abraçando-o. Ele partiu para a escola na manhã seguinte. Caminhando alegremente, de repente ouviu uma música alta chegando por trás dos arbustos e se viu olhando para uma gigantesca tenda colorida. Naturalmente, ele ficou muito curioso, como qualquer outro menino, e decidiu dar uma olhada mais de perto. Logo, ele descobriu que estava olhando para um circo. "Com licença, como posso entrar?" perguntou ele a um homem alto na frente da tenda. "Bem, você teria que comprar um ingresso", respondeu o homem grosseiramente. "Não tenho dinheiro, só esses livros", disse ele, mostrando-os ao homem. Com um olhar malicioso, o homem pegou os livros e deu a Pinóquio um bilhete colorido em troca. "Agora você pode entrar", disse o homem e deixou Pinóquio entrar. Pinóquio abriu caminho até a frente, observando a cena no palco, totalmente atônito. Duas marionetes de madeira dançavam ali com cordões presos nas mãos e aos pés. E Pinóquio, sem resistir, juntou-se a elas, encantado, como se tivesse reencontrado amigos de longa data. As pessoas começaram a aplaudir, jogando dinheiro no picadeiro. Ao vê-lo, o proprietário percebeu imediatamente quanto dinheiro um boneco de madeira dançando sozinho poderia render, e, assim que o show acabou, ele rapidamente agarrou Pinóquio e o trancou em uma gaiola de bronze. "Por favor, senhor, não me deixe aqui. Preciso ir para a escola", gritou o menino para o homem bem vestido. "O que você disse?" "Bem, então, por que você está no meu circo quando deveria estar na escola?" perguntou o homem confuso. "Na verdade, sou um menino de verdade. Não sou uma marionete de madeira. Vendi meus livros para ver seu espetáculo, mas agora me arrependo muito, muito mesmo", disse ele desapontado, finalmente percebendo o erro que havia cometido. "Querido menino, aqui está o seu dinheiro. Agora vá, compre alguns livros novos e cuide-se bem. Nem todo mundo é um sujeito de bom coração como eu", avisou o homem a Pinóquio e o deixou sair da jaula. "Obrigado, senhor, obrigado", disse Pinóquio com um sorriso no rosto e correu para a escola. "Tive sorte desta vez", pensou Pinóquio. "Agora vou saber melhor o que é certo." Ele se apressou, mas não demorou muito até encontrar uma raposa. "Onde você está indo?" perguntou a raposa. "Para a escola, é claro", respondeu Pinóquio com um sorriso e seguiu em frente. "A escola é uma perda de tempo. Por que ir para a escola quando você pode ter tudo o que quiser sem ter que aprender nada?" disse a raposa, tentando enganá-lo. "O que você quer dizer?" perguntou Pinóquio surpreso. "Bem, venha comigo e vou te mostrar um lugar que você nunca mais vai querer deixar." Então ela saiu da trilha, indo para o bosque próximo. Apesar de seus esforços para se comportar, Pinóquio foi atraído para um lugar chamado Terra das Brincadeiras. Lá havia doces e pirulitos, chocolates e balas, e brinquedos por toda parte. Lá, os meninos podem se divertir o dia todo sem trabalhar ou estudar. No entanto, esse paraíso tem um preço. Os meninos que ficam lá se transformam em burros. As horas passaram depressa, e a essa altura Gepeto já estava preocupado porque Pinóquio ainda não tinha voltado para casa. Preocupado com Pinóquio, Gepeto decide sair em busca dele. Ele percorre vilas e florestas, determinado a encontrar o boneco que ele tanto ama. Em sua busca desesperada, Gepeto acaba chegando à beira do mar. Acreditando que Pinóquio poderia ter sido levado por um barco, ele entra em um pequeno barco e se aventura no mar, enfrentando ventos fortes e ondas perigosas. Infelizmente, durante essa busca no mar, Gepeto é surpreendido por uma gigantesca baleia. A baleia o engole, e Gepeto fica preso dentro do enorme estômago da criatura. O sol estava se pondo lentamente, mas Pinóquio ainda brincava com seus novos amigos. O pensamento de Gepeto, preocupado em casa, nunca passou por sua cabeça. Ele estava se divertindo demais.
Já estava quase escuro quando Pinóquio finalmente parou por um momento. Ele teve uma sensação estranha, como se tivesse algo na cabeça. Ao tocar nas orelhas, sentiu que eram grandes e peludas. Ele rapidamente se levantou e correu para o espelho mais próximo, vendo que, de repente, havia adquirido um rabo e orelhas de burro. Pinóquio não fazia ideia do que estava acontecendo, mas tinha certeza de que precisava acabar com aquilo. Onde exatamente ele estava? Por que ele estava se transformando em um burro? Ele se desviou do caminho certo mais uma vez. Foi vítima do engano e não soube distinguir o certo do errado. Ele culpou a raposa astuta, claro. Mas a verdade é que a culpa foi dele e de mais ninguém. Pinóquio instantaneamente saiu correndo, mas os guardas, que ele nem havia notado até aquele momento, começaram a persegui-lo. Ele correu e correu tão rápido quanto suas pernas de madeira permitiram. Quando ele finalmente escapou da floresta encantada, tanto o rabo quanto as orelhas desapareceram. Mas Pinóquio não ousou parar. Ele nunca tinha ficado tão assustado em toda a sua vida, mas decidiu desacelerar um pouco e se virar para descobrir se ainda estava sendo seguido. Foi quando ele percebeu que estava à beira-mar, não muito longe do porto da cidade. Então, ele ouviu vozes e passos logo atrás dele e, por isso, rapidamente pulou na água. Ele nadou por um tempo, flutuando facilmente nas ondas por ser feito de madeira leve. E então, de repente, uma baleia gigante emergiu da água e ele pôde ver o interior de sua enorme boca. Glup, glup, glup. Ela o devorou, e Pinóquio se viu em sua enorme barriga, onde, surpreendentemente, esbarrou no pobre e velho Gepeto. O velho entalhador havia sido engolido pela baleia enquanto procurava seu único filho, que não havia voltado da escola. Ao vasculhar cada canto da cidade, decidiu começar a olhar para o mar, quando se deparou com a baleia monstruosa. "Papai, é você?" Pinóquio o abraçou. "O que você está fazendo aqui, meu querido menino? Onde você esteve?" perguntou Gepeto, abraçando o menino com força. "Quando saí para a escola de manhã, alguém agarrou minha mão e me levou embora. Eu não pude fazer nada", mentiu Pinóquio. E antes que ele pudesse terminar, seu nariz começou a crescer. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo e continuou mentindo e mentindo. Mais tarde, eles descobriram que eu era feito de madeira e me jogaram nas ondas. A essa altura, seu nariz estava muito mais longo do que um minuto atrás, e ele o agarrou com as duas mãos apavorado. "Tem certeza de que é isso que realmente aconteceu?" perguntou Gepeto incrédulo. "Sim, tenho", mentiu o menino novamente, e o nariz continuou crescendo até ficar tão comprido que ele nem conseguia enxergar direito. Uma voz em sua cabeça dizia que mentir é ruim, e ele finalmente decidiu confessar o que realmente aconteceu. Envergonhado, e havia muito do que se envergonhar, ele contou tudo a Gepeto, percebendo que deveria dizer a verdade. E quando ele assumiu todas as suas travessuras, seu nariz encolheu de volta ao tamanho normal. Agora, eles tinham que descobrir como sair da barriga da baleia. Havia restos de naufrágio com velas rasgadas ao redor deles, assim como muitas coisas perdidas que a baleia havia engolido. Foi quando Pinóquio teve uma brilhante ideia. "Papai, e se acendermos uma fogueira? A fumaça faria a baleia espirrar, e essa seria a nossa saída", sugeriu o menino com um sorriso. "Bem, espero que funcione, filho. Vamos ao que interessa", disse Gepeto. Eles fizeram o que Pinóquio sugeriu, e tudo correu como planejado. Após iniciar o fogo, a baleia espirrou e os arremessou até o mar. Pai e filho se abraçaram e comemoraram. Eles tiveram tanta sorte saindo da barriga da fera. À noite, a fada apareceu novamente em sua casa, perguntando a Pinóquio como ele estava. "Não muito bem. Não resisti à tentação, não soube diferenciar o certo do errado e também menti", respondeu ele com sinceridade, olhando tristemente para o chão. Ele pensou que a fada tinha voltado para transformá-lo em uma marionete sem voz mais uma vez. "Bem, Pinóquio, você fez algumas coisas erradas,
Mas agora está aqui, são e salvo. Você demorou um pouco para descobrir o que é certo. Você foi corajoso e honesto. Você aprendeu que mentir não é o caminho que deseja seguir. Estou certa? Perguntou a fada. Não, não é. Por favor, não me transforme de volta em um boneco de madeira. Implorou o menino, sofrendo. Não se preocupe. Passamos a vida inteira aprendendo a distinguir o certo do errado. Você descobriu hoje que o mundo não é perfeito. E com esse conhecimento, você se tornou um ser humano de verdade. E apontou sua varinha mágica para Pinóquio, que de repente se transformou em um menino de verdade, de carne e osso. Pinóquio aprendeu com seus erros, descobrindo que não se pode confiar em quem não se conhece. Gepeto estava tão feliz que nem sabia como expressar seus agradecimentos adequadamente. Seu maior sonho havia se tornado realidade. Ele agora tinha um filho, o Pinóquio. E Pinóquio também alcançou seus sonhos. Ele finalmente era um menino de verdade. E daquele dia em diante, Pinóquio nunca mais mentiu, sendo sincero e verdadeiro com seu pai para todo o sempre. E daquele dia em diante, eles brincaram e se divertiram, e foram felizes para sempre. Olá, amiguinhos! Eu sou o Pinóquio e quero contar para vocês o que aprendi na minha aventura. Sabe, eu descobri que mentir e fazer coisas erradas só me trouxe problemas. Quando eu contei a verdade e comecei a fazer o que era certo, minha vida mudou para melhor. Aprendi que, para ser feliz de verdade, a gente precisa ser honesto, ajudar quem amamos e sempre escolher o caminho certo. Então, lembrem-se, dizer a verdade e fazer o bem é o que faz de nós pessoas de verdade, com um coração grande e cheio de amor.